Fala pessoal, estamos aqui em mais um SACast, o podcast para você conhecer empreendedores e empresários que realmente pode levar algo de valor para o seu negócio. E a gente está sempre com pessoas especiais aqui. Estou aqui com o Anderson Duarte, cara que é especialista em consórcio. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Wallace, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a você que está aí nos assistindo hoje. Vamos bater um papo muito especial, falar de um assunto que talvez você goste e se conecte. E para você que está querendo pensar em talvez escrever um livro e colocar a tua história ali de forma material, né, para entregar, para deixar para outras gerações, a gente tem aqui também João Abreu, cara que é especialista nessa área. Fala aí, João, como é que tá? Tudo bem? E aí, tudo bom, Wallace? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui mais uma vez, né? Vamos conversar aí sobre esse mistério, né, que é para muita gente. Será que publicar um livro é para mim, né? Vamos lá. Sim, com certeza. É sempre desafiador a gente entender, né, essas nuances, né? Vou dar esse passo, será que eu vou fazer isso? Será que vai ser importante para as outras pessoas? A gente pode até começar por isso, né? O conhecimento hoje, ele passa a ser cada vez mais fácil das pessoas acessarem, né? Tem muita coisa, muitas formas de acessar o conhecimento. E talvez fique, de certa forma, aquela sensação, cara, o que eu sei é muito simples, é muito pouco. Tanto na parte aí, um especialista em consórcio como você deve pegar também pessoas assim, pô, Sim. será que eu vou trabalhar com consórcio? Será que eu vou fazer parte dessa área? Financiamento, tem um monte de coisa para fazer. O conhecimento é muito fácil de acessar. As pessoas também devem ficar com essa dúvida, né, João? Para escrever um livro, o que eu conheço, será que vai ajudar alguém? Será que é necessário? Vamos começar por você, João. O Muito que bom. você acha dessa perspectiva, né? Essa percepção das pessoas em relação ao conhecimento delas, se vale a pena mesmo escrever um livro, se vale a pena deixar ali materializado. Boa pergunta. Na verdade, essa daí é uma das maiores preocupações dos autores, né? É um sentimento comum ali, de achar que o que ele tem não é muita coisa para ser compartilhada, né? E eu sempre respondo assim de forma simples. Imagina que você está em um lugar hoje, mas não foi sempre que você esteve nesse lugar. Você já esteve em um lugar onde tem muita gente hoje e está querendo chegar onde você chegou. Nesse caminho, você tem histórias, experiências, conhecimento que você adquiriu, que você compartilhando de forma estruturada, que é a grande diferença do livro, né? Então, a gente tem um volume muito grande de informações Sim, hoje. Mas se você não tem ninguém para te orientar nessas informações, ou se você não tem essa condição de saber o que eu procuro primeiro, o que eu procuro depois, ele é um conhecimento desorganizado. Você vai sim, aprendendo ali um pouquinho de cada coisa. O livro, ele é um conhecimento estruturado, né? Então, por mais que o autor ache que ele não tem muito para compartilhar, ele sempre tem. Eu uso um exemplo simples. Imagina uma criança que ela está no quarto ano, né, do ensino fundamental. sim. Ela pode escrever para as crianças que estão no terceiro, ó, como passar direto no terceiro ano. Que legal, que legal. Não é Sem, isso? sem recuperação. Sem recuperação. Perfeito. É Sim, isso. faz muito sentido. Uma frase que eu ouvi foi que se você olhar para você de 5 anos atrás, será que você conseguiria chegar mais rápido com a informação que você tem hoje? Teu Perfeito. resultado seria até melhor em muitos Total Perfeito. casos, né? sentido. A Então, experiência, né? você já consegue ajudar outras pessoas que estão na posição que você estava há 5 anos atrás, e essa experiência já ajuda demais. E Perfeito. aí, indo para de fato o assunto consórcio também, que é um assunto muito vasto, Anderson. Existem pessoas que vendem serviços, ele vende produto, e tem outros que são consultores, né? Que prestam uma Sim. consultoria, que é realmente um especialista, que eu vejo que é teu caso. Tem muitas formas de fazer consórcio, e a ideia aqui é a gente entender quais são essas formas. Me fala um pouquinho. Eu sei que tem pelo menos quatro aí, né? Fala pra gente. Exatamente. Existem realmente hoje muitas empresas que trabalham, né, com esse produto financeiro chamado consórcio. Mas assim, boa parte dessas empresas você só identifica o consultor na hora da venda.
né? E o pós-venda acaba sendo ou uma inteligência artificial ou um sistema automatizado. E isso tem prejudicado muitas pessoas que acabam investindo no consórcio, mas não alcançam ali o mais desejado, que é a contemplação, justamente porque não conhecem, né, como funciona o sistema. E não tem ali um consultor nesse momento para poder atender. O nosso trabalho é um pouquinho diferente. A gente vende, obviamente, o produto, o consórcio, mas o nosso acompanhamento é em todas as etapas. A gente vai Sim. trabalhar o cliente no momento da contratação, vai trabalhar após a contratação até a contemplação e, inclusive, após a contemplação, buscando uma quitação, inclusive com desconto, né? Sim. Onde você pode até mesmo zerar a taxa administrativa, a gente já viu isso acontecer. Então, falando aí dos tipos, né, de consórcio, hoje são 4 tipos que a gente encontra, né, no mercado. O mais conhecido e o mais antigo é o veicular, né? O consórcio começou lá atrás, na década de 50, para compra de veículos, né? Isso foi se especializando cada vez mais, modificando um pouquinho. Hoje, com a cota de veículo, você pode comprar, inclusive, embarcação e aeronaves, né, com uma Pô, cota de veículo. Um pouquinho à frente veio o consórcio imobiliário, onde você pode comprar imóvel novo, usado, de leilão, construir, reformar ou quitar um financiamento, né, que é sair de uma parcela muito cara do financiamento para uma parcela mais baixa do consórcio. que legal. E os outros 2 tipos que são mais recentes é o de serviço, onde a gente pode fazer uma cirurgia estética, uma cirurgia odontológica, uma viagem, algum tipo de mentoria, consultoria, treinamento, tudo você pode pagar com uma cota de serviço. E mais recentemente saiu o de bens móveis, pensando muito nos empresários do agronegócio, né, para compra de animais, mas também para comprar móveis planejados, alguns tipos de equipamentos, né, laboratoriais e também da construção. Inclusive aqui para o nosso amigo João, ele pode fazer uso para receber a sua mentoria através do consórcio de serviço. Não, não entendi, calma aí. Consórcio de serviço para ele receber a venda dele, da Ele, mentoria dele, ele receber ele através do receber através do consórcio. consórcio de serviço. Então dá para fazer isso para qualquer serviço. Qualquer serviço. Que incrível, né? É Muito mais bom. um formato para a gente É um colocar método de ali, pagamento, né? mais uma metodologia de pagamento. Sim. É muito complexo, né? É muito complexo hoje a quantidade de possibilidades. Eu ouvi falar também de pessoas que compram e não utiliza ali para comprar nenhum bem e faz a revenda, é isso, né? Exatamente. Hoje o consórcio, você contrata uma cota de consórcio. Naturalmente, o consórcio foi concebido para aquisição de bens, né? Você faz uma cota de veículo, o objetivo primário é você comprar um veículo. Agora, no momento da contemplação, a gente, por exemplo, hoje tem uma demanda muito grande de pessoas que não querem esperar uma contemplação, preferem comprar uma cota contemplada, né? Então, Sim, se você tem uma cota contemplada e decide, ao invés de comprar um carro, vender essa cota, a gente faz essa conexão. A gente conecta também você que é passou a ser um investidor, né? sim. Você aguardou a contemplação e aí a gente conecta com uma outra pessoa com total segurança, aonde você vai receber o valor da cota, ela vai assumir a cota, vai continuar pagando a parcela para comprar o bem dela. Pode ser imóvel, pode ser veículo. E com isso os dois lucram, né? É uma vantagem também, onde a gente consegue transformar o consórcio não só em crédito, mas também em investimento, né? Já que o conhecimento já é quase uma commodity, qual é o diferencial aí que vocês veem hoje no mercado? Será que as pessoas hoje estão buscando ter alguém acompanhando ela no processo? Porque dá para conhecer o que você falou hoje no YouTube também, ele consegue estudar um pouco. Dá para entender como fazer, né, para escrever um livro também estudando alguma coisa. Será Sim. que a necessidade hoje das pessoas, aí fica essa pergunta para vocês dois, é ter alguém acompanhando, é ter alguém ali perto e falando, vamos lá, faz, quase um personal trainer, quase Sim, sim. uma É, pessoa. faz toda a diferença. Uma excelente pergunta. Ontem mesmo eu fiz uma palestra sobre conhecimento, né? A ilusão do saber. Sim, Porque o conhecimento tem uma teoria que se chama a teoria da duplicação do conhecimento. Essa teoria defende que lá atrás, né, a partir de 1900, por exemplo, a teoria defendia que o conhecimento ia dobrar de tamanho em um intervalo de tempo cada vez menor. hum, Hoje já tem especialista que defende que o conhecimento dobra de tamanho a cada 24 horas, né? É claro que não é um conhecimento estruturado, a gente não está falando de ciência, né? Tudo que o ser humano produz.
E aí A tem muito cada volume. A 24 cada horas. 24 horas. É Assustador. absurdo. Assustador. Isso tem relação já com a inteligência artificial ou não, esse estudo? Provavelmente, com o avanço da Também, tecnologia, né, de maneira de forma geral, geral. né? Então, assim, o que acontece é que tem um volume muito grande de informação. E, ao mesmo tempo, muita gente fica muito superficialmente. Então, a pessoa, às vezes, assiste ali um vídeo de 5 minutos e acha que já é possível Fazer. fazer aquilo ali, né? Então, eu falo que uma coisa é saber, ter consciência, saber um pouco sobre determinado assunto, outra coisa é saber fazer, né? E aí, hoje você tem muitos recursos para escrever um livro, para publicar e tudo mais, sozinho, por conta própria, né? Eu costumo brincar dizendo o seguinte: você quer escrever um livro para ter orgulho ou para ter vergonha? É uma Essa é escolha. uma boa É. pergunta. É uma escolha. Então, o acompanhamento de um profissional vai fazer toda a diferença. Porque quando você faz sozinho, é só a sua impressão, é só a sua análise ali. Sim, E você pode achar que está tudo bem, mas de repente não está tudo tá bem. passando vergonha. E publicar um livro é tornar público, né? Você contar para todo mundo ali o que você pensa, né? Então, Que doido. dependendo, né, do teu objetivo para publicar um livro, é muito recomendável contar com a ajuda de um profissional, né? Eu, por exemplo, eu como editor, né, eu vou tratar esse texto, eu vou lapidar esse texto, não só para deixar ele melhor ali, mais fluido, mais envolvente, mas também no caso, né, dos meus clientes, que normalmente têm um objetivo estratégico, eu vou trazer estratégia ali para o conteúdo, né, para que ele alcance o objetivo dele com a publicação do Sim, livro, né? sim, Então, sim. essa é a diferença. É, faz total diferença, né? Faz total Sim, diferença. sim. Eu até aproveitando a presença do João, a sua presença também, eu acho que a gente faz aqui uma análise de nós três aqui que tem muito a ver com a sua pergunta, né? Eu participei do ano passado, participamos junto da escrita da Sim. primeira edição do livro que Descobri Empreendendo. E sem dúvida, você ter um especialista naquele assunto, eu nunca tinha escrito um livro, né? E eu não saberia por onde começar, eu teria que pesquisar, ir lá no Google, buscar outras pessoas, enquanto o João trouxe essa informação já para a gente mastigada, onde a gente teve o trabalho de escrever. E ainda assim, ele fez as correções, ele fez ali todo aquele trabalho de mentoria. Da mesma forma, no consórcio eu vejo pessoas que vão em algumas empresas que é totalmente eletrônico e vai lá e contrata um consórcio. Agora, mês a mês, quem vai acompanhar para ele se ele foi sorteado, se ele foi contemplado, o que ele poderia fazer, né, naquele mês para ser contemplado mais rápido, mas como não teve ninguém para falar para ele, né, ele não fez. E no seu caso, você hoje é um especialista em networking, né? Imagina um empresário que acabou de entrar nesse mundo, participou de uma reunião, ele não vai conseguir performar dentro de uma reunião como você que já tá há alguns anos de estrada dentro desse segmento. Então eu acho que é muito importante, sim, a figura do especialista, né? Tanto que a gente vê hoje na internet uma indústria que não para de crescer, é a indústria de treinamento. Ou seja, as pessoas Sim. estão cada vez mais buscando se tornar especialistas, né? Então acho que isso é um mercado que nunca vai diminuir. E quem tem possibilidade, sim, busca um especialista que vai, no mínimo, acelerar muito, né, o nosso processo. Além de acelerar e encurtar o processo, também potencializa o Sim, resultado, da qualidade, né? né? Potencializa o resultado. Quando a gente fala, vocês falarem em aceleração, é, eu penso muito na questão do tempo, né? Tem Sim. um amigo que fala muito assim: a única moeda que existe é o tempo. O dinheiro não existe, nada disso existe, é tudo fictício. O que vale mesmo é o tempo. Por quê? Uma pessoa que se torna especialista, ele teve que investir muito tempo ali. E para você conseguir o conhecimento dele, ou você investe o dinheiro nele, ou você vai ter que investir o tempo. E muitas das vezes você vai errar muito para conseguir chegar no nível que ele está. Sim. Então, a grande questão é o tempo, né? Quanto tempo você É. quer E demorar cada para um de ter nós esse temos a nossa atividade principal, principal? né? Eu estava vendo hoje, por acaso de manhã, trazendo esse exemplo aqui, né? Um vídeo onde uma menina especialista ali em IA, ela estava apresentando cinco ferramentas, né, de inteligência artificial, que uma faz a copy, a outra faz a imagem, a outra faz o vídeo, a outra faz não sei o que lá. Só que quanto tempo eu vou levar para poder entender como essa ferramenta Perfeito. funciona e quanto tempo a cada dia eu vou levar para fazer isso?
E como é que fica a minha atividade? Quem vai fazer a minha atividade? Né? A de venda de consórcio, a de gestão da carteira. Então, se eu parar o tempo todo para fazer a atividade de outra pessoa que não é a minha, Uhum, eu vou exatamente. paralisar a minha e fatalmente lá na frente isso vai fazer uma falta, né? Principalmente financeira, né? A gente vê muito E, empreendedor assim, e né? aí você não vai fazer Exatamente. nada com qualidade, nada bom. Tudo mal feito. Tudo mal feito, né? A gente vê muito empreendedor que é social media, é o É isso aí, vendedor. perfeito. Sim, tem a questão da condição financeira, mas chega em algum momento que tem que ir Sim, sim. Com soltando para certeza. outras No pessoas início, fazer. no início nós somos tudo, né? Tudo de tudo. Até Mas com o porque, passar do tempo você vai especializando. sim, sim, Sim. exatamente. Até porque tem também uma outra coisa, né? Às vezes o empreendedor muitas vezes compra a promessa. Então, isso aqui que o Anderson falou. Pô, legal, vou aprender a fazer isso aqui com o IA e tá uma ótima promessa. Eu quero isso, vou comprar. Sim. Mas ele vai aplicar? E é sobre isso que eu falei também ontem, né, nessa palestra que eu comentei. Eu fiz uma pesquisa rápida e, em média, 80% das pessoas que compram produtos online, cursos e tudo mais, não concluem. Sim. É por isso que precisa de um mentor, de um consultor, né? Para poder ir com direção, né? E finalizar, principalmente. Porque se começa e não termina, não vale muita coisa. O que eu ouço muito é que as pessoas precisam ser lideradas, né? Ela precisa ter alguém liderando numa partezinha da vida dela ali. Sim. Tem que ter alguém liderando para ela Sim, ter sim. performance em cima daquilo ali. É. Muito interessante. Vou fazer um pedido, porque o nosso assunto está cada vez melhor. Então, essa galera que está assistindo, você pode clicar aqui embaixo, já compartilhar com algum amigo, pessoas, coloca no grupo, aquele WhatsApp, aquele grupo de WhatsApp com vários empreendedores, empresários, coloca lá já para aproveitar e dá uma curtida que a gente é o mínimo que você pode fazer, curtir aqui embaixo, comentar, deixa já seu comentário, deixa sua dúvida e a gente vai pesquisando e trazendo novas oportunidades de conhecimento para vocês. Seguindo aqui, ó, é, como o cenário hoje é cada vez mais para especialistas, para pessoas que realmente têm um conhecimento, e às vezes o meu conhecimento pode ser igual ao seu, mas a minha estrada é diferente da tua, né? Então a gente pode entender tecnicamente da mesma coisa, mas o que a gente passou para chegar até ali, a bagagem, pode ter ali para aquela pessoa, aquele cliente, pode ser interessante, porque aquela bagagem ali me interessa mais do que a do outro. Então é muito peculiar, né? Muito em relação, é muito individual. Sim, E aí, quando a gente fala disso, João, as pessoas, para escrever também o livro, ela tem que pensar um pouco sobre isso, né? A bagagem dela, não só a parte técnica, mas o que ela viveu na história, o que ela traz da vida dela, faz total diferença para comunicar naquele livro. E qual é a dificuldade maior aí das pessoas? Qual é o maior desafio que você vê aí do autor hoje em dia? muito bom. Trazer a experiência pessoal, com certeza, faz toda a diferença, né? Não só para deixar o livro ali mais interessante, né? Mas também porque, embora sejam experiências pessoais, muitas delas são parecidas. Então, tem muita gente que viveu experiências semelhantes, né? Sim, Os desafios são alguns, né? Nesse tempo todo aí, há mais de 30 anos no mercado editorial, eu já escutei muita coisa ali dos desafios dos autores para escrever. Tem aquele famoso livro que está na gaveta já há um tempo, né? Comecei a escrever e parei, né? sim, Tem ali as pessoas que têm a dificuldade de organizar as ideias para colocar no papel, né? Tem gente que não sabe por onde começar e tudo é método, né? Então, o que eu trago é um método. Eu também tenho uma mentoria ali para ajudar a pessoa a escrever. Também escrevo pela pessoa, atuando como ghostwriter, né? isso aí. Escrevo sem receber os créditos por isso. Mas é método. Então, uma dica que eu posso dar é que muitos autores, eles escrevem muito pensando no que eu quero escrever, sobre o que eles querem escrever. Quero escrever sobre isso. Mas, na verdade, ele tem que começar pensando no leitor, para quem eu vou escrever. E aí Interessante. sim as coisas vão ficar um pouquinho mais claras. Tu falou uma coisa aí, e o público em geral pode nem ter ideia sobre isso. Então tem como o cara ter ali o nome dele no livro, ele escreveu aquele livro, mas não foi ele que escreveu. Foi alguém que É, escreveu para ele. mas não é bem assim, né? Não é, por Ah, exemplo, eu estou fazendo o dever de casa dele. Não é isso. sim, O conteúdo é dele. sim, Eu vou fazer entrevistas ali e tudo mais, e vou extrair esse conteúdo, né? Então, eu vou fazer perguntas
que talvez ele mesmo não se faria, Sim. né? Ele não pensaria nisso. Eu vou estruturar, a gente faz, primeiro entende ali qual é o objetivo dele com o livro, para quem ele vai escrever, né? E a gente cria uma estrutura para esse livro. E aí, com isso, né, a gente vai conduzindo entrevistas, né? E nas entrevistas eu extraio esse conteúdo. E o meu trabalho, meu papel é colocar isso no papel, né? Entendi. Mas o conteúdo é dele, a experiência, o conhecimento. É É claro bom que eu deixar isso também. claro, É bom deixar claro. É claro que eu também faço pesquisas e tudo mais para enriquecer ainda mais a obra, mas o conteúdo é do autor, né? A gente só coloca no papel. Isso é muito interessante porque deve ter essa objeção, né? Muitos autores devem pensar, poxa, eu quero escrever, mas não tenho tempo. Tem como Essa é a maior. parar todo dia, não sei quantas horas para escrever. Sim, E aí sim. dá para fazer total diferença aí. Esse é o maior desafio. Fantástico. O, eu quero aproveitar também um pouco mais na questão do serviço, que tem muitas pessoas que veem esse podcast e trabalham com serviço. Como é que funcionaria na prática, Anderson? Eu tenho aqui, por exemplo, você conhece a estrutura do Empresários S.A. Sim, sim. Como é que uma pessoa poderia comprar o Empresário S.A. através do consórcio? Só um exemplo. Ou comprar ali o serviço dele, mas na prática, ele vai pagando o consórcio, vai contemplar. E como Sim. é que contempla rápido um consórcio? O sistema do consórcio, ele é igual para qualquer tipo de consórcio, né? O tipo de consórcio é o que a gente falou no início, né? Veicular é um tipo, imóvel é um tipo, serviço é outro, bens móveis é outro. Então, são 4 tipos de consórcio. Tá. Agora, a forma de você contratar, pagar e contemplar, ela é idêntica, tá? Uhum. Quem não tem muita pressa, quem não tem urgência na contemplação, vai pagando as parcelas mensalmente e fica contando ali exclusivamente com sorteio. Que sorteio não tem gestão, sorteio é sorte. Pela Uhum. Loteria Federal, se o seu número de cota for sorteado, você tem acesso ao crédito e você vai seguir pagando as parcelas. Agora, trazendo para o consórcio de serviço, praticamente sempre a pessoa tem algum nível de urgência, né? Uhum. Ela quer contratar um mentor, né? Quer contratar um clube de negócio, quer fazer uma mentoria, quer fazer um tratamento odontológico, cirúrgico, enfim. E aí a gente tem os métodos, as estratégias para você acelerar a contemplação. Então, na prática, a gente vai definir primeiro qual é o valor do crédito, né? Ou seja, quanto que ela vai te pagar para fazer parte do clube de negócios Empresários S.A. E aí a gente definiu o valor do crédito. Vai apresentar para ela o valor da parcela. Ela vai começar pagando. E já no primeiro mês, a gente tem uma forma de acelerar o projeto, que é o lance livre, onde ela Uhum. pode tirar do bolso um recurso próprio, Uhum. e se tiver dentro da média ali do que é ofertado, ela contempla aquela cota, e aí entra a operação prática. Você que é o prestador, né? Você que é o líder do empresário S.A., você vai emitir uma nota fiscal em nome da administradora do consórcio. A Aham. administradora do consórcio vai depositar na conta, né, do prestador, que nesse caso, nesse exemplo é você, o valor total de quanto você está cobrando, e o consorciado, no caso que é o membro que vai passar a ser membro do Empresário S.A., ele vai continuar pagando as parcelas. Ou seja, você recebeu à vista. Então, para o prestador de serviço, o consórcio é a mesma coisa de você receber à vista. É um método de pagamento para você receber à vista. O consórcio, ele só é consórcio para o consorciado, né? Que ele Sim. vai seguir pagando ali as parcelas, né, suaves, que em alguns casos chega a ser 5, 6 vezes menor do que um financiamento, e vai seguir fazendo ali o serviço dele, seja o serviço ou bem. Nesse exemplo aqui específico, seria um serviço, né? Então é vantajoso para ele não precisar usar o cartão de crédito, por Não, exemplo, para exatamente. poder fechar ali e contratar o João. Ele consegue pagar mais barato, porque ele não tem os juros que tem no financiamento, e ainda é mais diluído também, de certa Mais forma. diluído, mais diluído. O Então, consórcio de serviço, assim como de bens móveis, você pode pagar em até 50 meses, né? Então, tá. assim, se a gente... Eu não tenho uma certeza absoluta, mas eu nunca vi alguém pagar no cartão de crédito ou no boleto alguma coisa em 50 vezes, né? Não Uhum. vai fazer nunca. Então, o consórcio, ele é de verdade um novo método de pagamento também, tanto para os prestadores de serviço como para os vendedores. Por exemplo, uma agência de carro. A gente fala muito isso no mundo do network, né? De não deixar dinheiro na mesa, né? Sim. E aí eu faço aqui uma outra analogia que é muito comum, são muitos parceiros que a gente faz. Imagine o João, ele vai numa concessionária de carro, quer comprar ali um carro e de repente,
pelo limite de crédito dele global, porque tem isso também, Aham. os bancos decidem que não vai dar mais um crédito para ele, porque ele já tem um outro carro financiado, ou ele já tem uma casa financiada, ou até mesmo tem alguma negativação, tá? E aí não Tá. consegue o crédito naquele momento. Sim. E também não tem dinheiro para pagar à vista. E aí eu sempre trago o seguinte: só existem três formas de você comprar qualquer coisa no Brasil. É à vista, financiado ou com consórcio. Então, se você não tem o dinheiro à vista e você não aprovou o Pode. financiamento, o que o vendedor da loja vai fazer? Vai deixar esse cliente partir? Não, ele pode apresentar uma cota de consórcio. Aonde naquele momento, para aquele cliente, é a única forma dele realizar aquele sonho. A gente vai trabalhar essa contemplação o mais rapidamente possível, ele volta na loja e aí a gente faz a operação de compra e venda do veículo. Mas me subiu uma dúvida. Se o financiamento ele já não tem mais aprovação, no consórcio vai aprovar depois da contemplação? Vai aprovar porque o dinheiro do consórcio, ele não passa pelo sistema bancário. Ele é Tá. do grupo. É do É grupo do grupo ali, de tá? consorciados. São pessoas Então, que estão se você financiando tem outro. hoje um financiamento de algum banco, não vou ficar aqui citando o nome de banco, mas de qualquer banco, é, principalmente o imobiliário, dificilmente você vai conseguir um segundo financiamento, né, imobiliário, porque o seu limite global de crédito ele está comprometido. Então, se você conseguiu com o banco A um financiamento, dificilmente o próprio banco A ou o banco B, o C ou D vai te dar crédito, porque eles vão ficar com medo do risco de você não pagar. No consórcio, a gente tem algumas diferenças, porque o bem que você vai comprar, ele já é a garantia do consórcio, da administradora e Sim. dos outros consorciados que estão ali no grupo. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo é que o dinheiro ele não veio de um banco, ele veio do seu bolso e dos outros consorciados que estavam ali. Então, você pode ter quantas cotas de consórcio o seu orçamento permitir que você pague. Cara, isso é É disruptivo, de- né? É. A gente começa a ter outras ideias aí Sim, sim. então eu posso agora, dá para você pagar assim, assim e com consórcio. E um grande negócio hoje que a gente vê, o que as pessoas estão procurando, é o consórcio como investimento. Porque quando você usa o consórcio como investimento, por exemplo, vender a cota. Isso aconteceu esse mês, né, com um amigo nosso aqui em comum, né, investiu durante 4 meses menos de R$ 3.000, foi contemplado, a gente usou uma estratégia do lance embutido, que ele não tirou mais nenhum centavo do bolso, contemplou essa cota e a gente colocou essa cota para vender. Essa cota foi vendida por R$ 56.000. Ou Caramba. seja, em 4 meses ele transformou R$ 3.000 em 56. Um lucro líquido na conta dele, que já foi depositado, de R$ 53.000. E aí, nesse caso, ele não paga mais a parcela, porque quem comprou a cota é que vai seguir pagando a parcela, e agora ele tem 53 mil de dinheiro novo para fazer o que ele quiser. Simplesmente Exatamente. nasceu o dinheiro Exatamente. dessa operação. Então, isso é Simples a assim. ferramenta financeira chamada Meu consórcio Deus. hoje. É inacreditável, né, pessoal? Você tem que. E aí, aqui tá mais uma vez a gente falando o que a gente falou no começo. É o especialista que consegue te dar essa visão. Você sozinho não consegue enxergar isso. E aí a oportunidade passa na tua frente e você não tem o mínimo de visão para isso. João, vou voltar para você, a gente está indo para o final, e aí eu também vou perguntar para vocês como é que faz para conhecer um pouco mais o trabalho de vocês, quais são as formas. Mas, João, é, a pessoa está pensando em escrever um livro. Dá para viver como autor hoje no Brasil? Depende, às vezes dá. Às vezes dá. Às vezes dá, Explica isso aí né? melhor. Para os autores que eu atendo, né, o objetivo deles não é exatamente viver da venda de livros. Então, como é que dá? O Paulo Coelho vive de livros, né? É um dos escritores mais vendidos do mundo. Ele ganha alguns milhões por isso. Então, se você se torna um best-seller, você consegue ter uma boa receita, né? Receita. A partir da venda de livros. Mas você também consegue ter uma boa receita a partir da venda de livros, né, indiretamente. Ou seja, os autores que eu atendo, normalmente eles querem se posicionar como especialistas, aumentar sua autoridade por meio da publicação de um livro. Sim. Então, quando você vai contratar alguém, né, por um serviço, e você tem uma pessoa comum, uma pessoa que é autor de um livro daquele assunto, em qual que você vai confiar mais? Naturalmente, vai confiar mais naquele que publicou um livro, que ele tornou público, que ele é autoridade naquele assunto. E aí você pode desenvolver, é o que eu chamo de desdobramentos do livro.
Sim. Você pode desenvolver uma série de produtos e serviços a partir de um livro que você publica. Workshops, treinamentos, mentorias, palestras. E aí sim, dá para você viver a partir da venda de livros, né? Tu eleva a sua autoridade a partir do livro e a partir disso cria outros produtos. Exatamente. Cria E outros. no meu processo editorial, eu ajudo o autor com isso, né? Então, o livro, o objeto livro, é o tangível que eu entrego, né? Mas eu entrego para o meu autor todo o movimento estratégico em torno dessa publicação. Essa é a ideia. O que é intangível, né? Isso aí. Aí é mais uma vez aquilo, né? A nossa visão vai sendo ampliada, que a pessoa nem pensa nisso aí. Só Sim, pensa em comprar o livro, vender o exemplar e ganhar o dinheiro em é isso cima, né? aí. Perfeito. Como é que a gente faz? Fala um pouquinho aí da história de vocês, tá? Pra gente ir aqui pro final. E aí, como é que vocês chegaram até esse momento e quais são os formatos aí das pessoas conseguirem falar com vocês, conhecer o trabalho um pouquinho melhor? Começa por você, Anderson. Maravilha. Bom, a história do consórcio começou na minha vida, na minha adolescência, vendo os meus pais comprarem. Talvez você que está aí ouvindo a gente, você nunca ouviu falar, mas existia um equipamento que a gente botava uma fita chamada videocassete. Muito bom. Vocês lembram disso? Lembro, velho. E eu Ainda lembro. tinha um rebobinador. Tinha um Pagava rebobinador, multa se não Pagava. rebobinasse. tinha locadora, Tinha né? locadora. Exatamente. E assim, eu vi meus pais comprando videocassete, geladeira, cama, depois terreno. E eu comecei a fazer uso do consórcio na época que eu estava no Exército. Eu comprei meu primeiro carro com consórcio. Então, ao longo aí de 30 anos, foram 7 carros. Né? Agora, ano que vem, com mais uma cotinha contemplada, a gente vai comprar mais já para o 8º carro. Então, ao longo de 30 anos, eu contemplei já 7 cartas de Caramba. consórcio, próprias minhas, né? E mais recentemente, na época da pandemia, eu tenho uma empresa de consultoria, onde a gente trabalha muito forte com empresas transportadoras, né? E naquele momento foi um momento de muita dor para os transportadores, porque a primeira ordem na pandemia foi que o transporte parasse para ninguém se locomover. Ou seja, 100% do segmento transporte paralisou. E depois, quando retomou, não tinha crédito no mercado, né? Aham. E aí eu lembrei disso, comecei ainda numa forma de, não diretamente trabalhando, mas indicando o consórcio para esses que na época eram meus clientes, né, do transporte. Depois eu vi que isso foi crescendo e hoje eu me tornei um especialista, não só um especialista na venda, mas um especialista de vida em consórcio, né? Porque eu consigo trazer para o meu cliente aquilo que deu certo para mim. E mensalmente a gente tem hoje aí um número de contemplados muito alto. A nossa empresa hoje, somado, são mais de 1.500 contemplações por mês. A nossa loja contemplou mais de 15 pessoas por mês, nesse último mês. Então a gente de verdade tem conseguido ajudar pessoas que têm ali aquele sonho inicial de comprar o seu primeiro carro, seu primeiro terreno, sua primeira casa, ou aquelas pessoas que já têm múltiplas casas e querem duplicar o seu patrimônio. Então o consórcio é isso, ele tem mercado para os 2 níveis, né, da sociedade hoje. E a gente está aqui se colocando à disposição para você que quer entender um pouquinho mais. Eu coloco muito conteúdo no meu Instagram, que é o @AndersonDuarteRJ. Aí lá você vai ter acesso ao meu site, ao meu telefone e também a conteúdos onde a gente traz histórias reais, né, de pessoas que estão fazendo consórcio, estão tendo sucesso e eu desejo muito que você seja uma dessas próximas pessoas. Incrível, incrível. É um universo novo que se abre para quem estiver disponível aí, tipo, e quiser realmente navegar por aí, dá para fazer muita coisa. Sem dúvida. Legal. Vamos conversar, terminando aqui, vamos conversar. João, vamos lá. E Vamos você, lá. como é que conhece João Abreu um pouco mais? Como é que João Abreu virou João Abreu, né? Muito bom. Bem, tudo começou com um livro, né? Sim. Eu não escolhi trabalhar no mercado editorial. Então, eu sempre conto a minha história a partir daí, né? Eu não escolhi. Um belo dia, meu tio me acordou e falou: Ó, arrumei um emprego para você, você começa segunda-feira. Ué, Eu um tinha empurrãozinho. empurrãozinho. Eu tinha 16 anos e fui trabalhar como entregador de livros. Sim. Numa época que não tinha smartphone, não tinha internet e os ônibus não tinham ar-condicionado, Eita. né? E aí fazia uma viagem ali, centro, Barra da Tijuca, 2 horas, 2 horas Nossa. e meia no ônibus, tedioso, né? Aí eu comecei a ler
os livros que eu estava indo entregar. Abri a sacola ali, comecei a ler, e a maioria eu não entendia muita coisa, até que eu li um livro que o autor falava, olha, você pode se tornar quem você quiser. E ele trazia ali um método, né? E aí eu fui, aquilo ali me chamou a atenção. Tu lembra eu fui qual lendo. livro era? Todo mundo me pergunta, mas eu não consigo lembrar. Pelo amor cara. de Deus, tu quer Não deixar a gente consigo, só não na ansiedade aqui. Não consigo lembrar o nome. E aí, então, ali tive 2 horas para ler e memorizei ali as técnicas, né, o que ele passava. Quando cheguei na livraria, vi se tinha, porque podia pegar emprestado e tudo mais. Mas eu apliquei as técnicas ali e em 3 meses eu fui promovido. Sim. Porque eu brincava que eu tinha um sonho ali naquele momento, né? Que era trabalhar no ar-condicionado. Porque né, na rua estava tenso. 2 horas no ônibus sem ar-condicionado. Teu maior sonho. E dali eu não parei mais de ler, né? Então a leitura realmente me desenvolveu, abriu caminho, né? Para que eu pudesse evoluir dentro desse mesmo mercado. E aí eu trabalhei em livrarias e editoras pequenas, médias, grandes, gigantes. Fui executivo de uma das maiores editoras científicas do mundo, né? Tive uma experiência internacional, então foi muito legal. rico, né? Fui gerente da Livraria Cultura aqui no Rio de Janeiro. E aí, em 2018, quando tinha um monte de livraria fechando, a crise no mercado editorial estava explodindo, né? Eu decidi abrir a Livraria Insight, mas já com um propósito de ajudar as pessoas a se desenvolverem por meio da leitura. No meio da crise, tu falou, vou abrir a minha. Isso aí. Que legal. Porque assim, Visionário. eu costumo dizer, né, que o tipo de livro que eu vendo, o tipo de livro que eu ajudo as pessoas a escreverem, não são aqueles livros para quem é um leitor, para quem gosta de romance, ficção, são livros para quem quer se desenvolver. E lá em 2018, até antes, em 2016, eu já estava percebendo esse movimento muito forte das pessoas em busca de desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, por isso que eu fundei a Livraria Insight com esse objetivo de ajudar tanto as pessoas a se transformarem ali por meio da leitura, quanto ajudar as pessoas a compartilharem seu conhecimento publicando um livro. Que legal. E como é que hoje as pessoas podem conhecer um pouco mais Muito do bom. teu trabalho? Pode me seguir lá no Instagram, @JoãoAbreuEditor. E aí eu vou oferecer um presente para quem está Isso é assistindo bom demais. a Ó, gente aqui pro pá, 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 pá. SAcast. Presente, fica atento aí, vamos Isso lá. aí. Para quem tem aquela dúvida, né? Será que escrever é para mim? Por onde eu começo? O que eu faço? Eu vou oferecer uma sessão diagnóstica, né? De 1 hora, um diagnóstico estratégico. E aí eu converso com essa pessoa, entendo quais são seus objetivos, para quem ela quer escrever e trago ali uma luz, tá? Então, é só me mandar uma Isso é mensagem lá no gratuito? Instagram, gratuito, Que isso. tá? Só me mandar uma mensagem lá no Instagram, vai ser um prazer ajudar. De tudo que a gente falou de experiência, de know-how, de você ter alguém te liderando, é uma oportunidade única. Parabéns, aí, João. isso aí. João, vamos aproveitar também para falar, a gente tem um lançamento, né, dentro desse... Você tem alguns lançamentos esse mês. Fala um Isso pouquinho, aí. pessoal, tem também a ver com a nossa marca. Vamos lá. Muito bom, muito bom. Temos 3 lançamentos esse mês. No dia 10 de novembro agora, aqui na Livraria Travessa do Barra Shopping, vai ter o lançamento do livro Quando Errar Vale a Pena, do Pablo Mendonça. Sim, Livro muito bacana para quem é empreendedor, empresário, para quem é líder, né? O Pablo traz ali lições que ele aprendeu errando, né? Uns erros ali que acabaram servindo como um grande aprendizado para ele, né? Então vale muito a pena a leitura. Dia 10 de novembro, na Livraria da Travessa do Barra Shopping. No dia 12 de novembro, na Livraria Blux, em Botafogo, vai ter o lançamento do livro Do Ser ao Fazer, do livro e do planner. De autoria da Daisy Caires. É um livro também sensacional, que ele te ajuda a clarificar o seu propósito. A Daisy diz que muita gente fala sobre descobrir o propósito, né? Encontrar o propósito. E aí no livro ela fala que o propósito já está dentro de você. O que você tem que fazer é clarificar o teu propósito
Legal. né, revelando a sua verdadeira identidade. E aí tem um planner que ajuda a colocar em prática ali o que ela traz no livro. Bacana. E no dia 24 de novembro vai ter o grande lançamento. Modéstia à parte, é um dos melhores lançamentos. A gente Do está em ano, né? 2025, tá? Você pode continuar, você vai ver Boa, 2026, boa. 2027. Pode buscar esse livro aí. Ele vai falar agora, Isso vamos lá. aí, isso aí. No dia 24 de novembro, na Livraria Leitura do Via Parque, aqui na Barra, vai ter o lançamento do livro O que Descobri Empreendendo, volume 2, especial networking. Legal. É um livro que nasceu no Empresários S.A. O primeiro volume foi um sucesso absoluto, né? A gente teve muitos feedbacks bacanas de leitores, o pessoal que reconheceu autores, pediu para tirar Até foto. hoje tendo Até feedback hoje, direto. muito bom. Legal. E nesse volume 2, então a proposta do que Descobri Empreendendo é um pouco daquilo que a gente estava falando da aceleração, né? Sim. Então os autores compartilham ali as suas descobertas, seus aprendizados, para que outras pessoas possam se aproveitar disso, para evitar erros, para encurtar caminhos, para descobrir mais oportunidades. E nesse volume o foco é em networking. E, né, como eu digo que como editor eu tenho o privilégio de conhecer essas histórias ali, né? E o livro está sensacional. Tá sensacional mesmo. Muita coisa bacana ali. Eu vi um pouquinho, tá incrível, incrível. Então, eu quero deixar essa oportunidade para você. A gente já finalizando. Hoje, o Empresários S.A., ele é um grupo onde a gente consegue fazer conexões genuínas. Tem uma frase impactante que eu ouvi essa semana que fala assim: a tendência do porco... É pesada essa frase. A tendência do porco é voltar para o chiqueiro. Pesado, né? Forte. A tendência do porco é voltar para o chiqueiro. O Mas que é que quer dizer verdadeiro. com isso? A pessoa que começa a andar ali com pessoas que estão querendo prosperar, querendo crescer, ela acaba sendo influenciada e começa a crescer também. Se andar com pessoas que malham, você começa a malhar. Se andar com pessoas que estão querendo melhorar seu financeiro, você começa também a ter mais, né, um olhar para isso. Mas a tendência é, se você sair desse ambiente, você volta pro estado anterior. Se o cara para de malhar, de andar com pessoas que malham, ele para de malhar também e ele vai voltar a comer besteira, ele vai voltar para a vida sedentária. Essa é a tendência da gente. Então, você precisa estar em ambientes certos que vão te levar para o caminho onde você quer chegar. E isso é onde o empresário SA pode te proporcionar hoje um caminho para que você possa estar dentro de um ambiente para levar até lá. E você pode conhecer o empresário SA, vou deixar aqui também um brinde para você. Entra no nosso Instagram, empresarios.sa, você vai ver lá azul, e lá você manda no direct: eu quero o meu e-book. A gente vai te mandar um e-book gratuito falando de como você pode performar fazendo network com o que você tem hoje no teu celular. Você já pode começar agora. Então manda lá pra gente, a gente vai ter o prazer em te enviar esse e-book e te orientar. E se você quiser conhecer o Empresário S.A., você que é do Rio de Janeiro, nesse momento a gente tem no Nova América, na Barra da Tijuca e Duque de Caxias. E também você que é fora do Rio, nós temos também eventos online. Entre em contato conosco, a gente vai ter o prazer em te receber, beleza? Pessoal, Maravilha. a gente entrega mais um SAcast excepcional. Foi um prazer receber vocês aqui. Nesse final, então, escutar essas histórias é mais sensacional ainda. E parabéns pelo trabalho e de tudo que vocês estão fazendo aí de entrega, que é fantástico. Obrigado, Maravilha. obrigado. Agradeço pela participação mais uma vez. Foi um prazer. Forte abraço, pessoal. Compartilha, curte e comenta aí. Sucesso.